A primeira temporada de Loki terminou com aquele que permanece sendo morto, a linha do tempo sagrada em caos e Mobius sem saber quem era Loki. Parecia que a decisão de Sylvie de matar o líder da TVA derrubou todo o multiverso e todo o tempo, mas agora temos a segunda temporada. É o que vamos falar hoje, mas antes se inscreve no canal. O que aconteceu no final da primeira temporada de Loki? Loki não acabou em uma nova TVA sob um governante diferente, ele acabou exatamente no mesmo passado da TVA. Como? Por quê? Quando? Do tempo passando para a temporal Loons, aqui está o que a estreia da segunda temporada de Loki revelou sobre a luta do Deus da Trapaça para salvar a si mesmo e a todos. O final da primeira temporada de Loki revelou que aquele que permanece, o chefe secreto da TVA, queria que Loki e Sylvie o substituíssem. Loki passou a acreditar que a autoridade de variância temporal era um mal necessário depois de ouvir sobre a guerra multiversal. No entanto, Sylvie queria libertar o universo infinito do controle da TVA. Depois de uma vida inteira fugindo de caçadores e agentes, ela se recusou até mesmo a discutir a possibilidade de assumir o controle da TVA. Em vez disso, Sylvie matou aquele que permanece depois de empurrar Loki através de uma porta do tempo. Quando aquele que permanece morreu, a linha do tempo sagrada ficou descontrolada. Mobius e Hunter B-15 observaram um monitor mostrar que o encalhe limpo e ordenado do multiverso começou a se ramificar em caos total. Momentos depois, Loki encontrou Mobius e B-15 em uma parte diferente da TVA. Ele os avisou sobre todos os terríveis variantes que viriam agora. Fora que os dois funcionários da TVA não conheciam Loki. Era como se eles nunca tivessem se conhecido. No meio de sua confusão, Loki viu que a própria TVA havia passado por uma transformação. Agora apresentava estátuas gigantes de alguém que se parecia com aquele que permanece. Por que o tempo de Loki estava diminuindo? A estreia da segunda temporada de Loki esclareceu o que realmente aconteceu no final da primeira temporada da série. O assassinato de aquele que permanece não reinicializou a TVA, o próprio tempo ou o multiverso. Sua morte não causou nada tão assustador. Pelo menos ainda não. Quando Sylvie jogou Loki pela porta do tempo, ele foi para o passado da mesma TVA. É por isso que Mobius e B-15 não o reconheceram no final da primeira temporada. É também por isso que Loki viu aquelas estátuas enormes. No início da história da TVA, aquele que permanece não escondeu sua identidade atrás do robô Timekeepers. Seu rosto já esteve em toda parte, inclusive nas paredes dos escritórios da TVA e em estátuas públicas. Loki acha que ele pode ter acabado no passado porque Sylvie abriu a porta do tempo. OB acha que a ramificação que sobrecarrega a linha temporal pode ser a responsável. É possível que ambos ou nenhum tenha ajudado para que Loki fosse deslizando no tempo no passado, presente e futuro da TVA. Por mais doloroso que tenha sido assistir, a jornada involuntária de Loki no tempo também ajudou Loki a se salvar. E também nos ensinou mais sobre aquele que permanece e a criação da TVA. Bancamos deuses. Somos deuses. O que a estreia da segunda temporada de Loki revelou sobre o passado da TVA? Loki ouviu uma gravação antiga enquanto estava preso no passado da TVA. Apresentava aquele que permanece falando com Ravonna. Na fita, aquele que permanece disse, para nós. Para sempre. Depois que ela respondeu, sempre, aquele que permanece disse, Ravonna, você é uma maravilha. Terei orgulho de liderar com você. Você fez a diferença nesta guerra. Obrigado por estar na minha equipe. Durante a primeira temporada de Loki claramente, porém ela já o conhecia muito bem. Ela não apenas lutou por aquele que permanece na guerra multiversal, mas também foi marcada por coliderar a TVA com ele. Mas em algum momento depois daquela conversa, aquele que permanece apagou as memórias de Ravonna e de todos os outros membros da TVA. Ravonna não sabia sobre aquele que permanece. Loki reconheceu que aquele que permanece apagou a mente dos funcionários da TVA mais de uma vez. Nenhum deles se lembrava do chefe maluco que em todo o passado controlava toda a organização. Atualmente, Casey também não se lembrava de como o chão rachou, apesar de estar lá quando isso aconteceu.
Esse ponto cego na memória de Casey mostra que pelo menos uma limpeza mental aconteceu depois que Locke apareceu no passado, e é por isso que nenhum dos funcionários da TVA se lembrou de tê-lo conhecido naquela época. E Mobius também não se lembrava totalmente de ter visitado a OB 400 anos atrás. Embora não esteja claro se a confusão de Mobius é o resultado de apagamentos mentais, esquecimento dos detalhes de um encontro de 4 séculos, mistura de memórias semelhantes ou uma combinação de todas essas coisas. Não está claro com que frequência ou por que aquele que permanece apagou a memória de todos os trabalhadores da TVA mais de uma vez. Quem é Ouroboros e qual é o TIR temporal da TVA? Ouroboros, OB, para abreviar, é o único funcionário da Divisão de Reparos e Avanços da TVA. Ele também escreveu o Guia da TVA e é um especialista no dispositivo que atualmente mantém o tempo todo unido. Apesar dos inúmeros ramos da linha do tempo sagrada que começaram a brotar com a morte daquele que permanece, todo o multiverso ainda não entrou em colapso. Isso ocorre porque o Loon temporal mal consegue impedir o multiverso de explodir. OB chamou esse dispositivo de coração da TVA. Ele define o tempo bruto em uma linha do tempo física. Porém, não foi construído para entrelaçar tantos ramos novos, por isso está sobrecarregado. Para manter a própria TVA protegida dessa possível explosão, a OB precisava fechar as portas de proteção do prédio. Mas primeiro Locke precisava de acesso à linha temporal para se salvar. É isso que está acontecendo. Uau! Deslize temporal. O quê? Deslize, você conhece isso? Sim. Você já viu isso? Sim. Como OB e Morbius impediram que o tempo de Locke passasse? O deslizamento do tempo deveria ser impossível na TVA, uma vez que o tempo funciona de maneira diferente lá. É um lugar atemporal, já que as pessoas que trabalham dentro dessas paredes não envelhecem ao longo de eras. No entanto, a segunda temporada de Locke revelou que a TVA ainda tem sua própria linha do tempo linear com passado, presente e futuro. A perda de tempo de Locke também lhe forneceu uma solução. Isso enviou ao passado, onde conheceu OB. Durante aquela reunião, da qual OB notavelmente só se lembrou quando confrontado com sua existência, o técnico foi capaz de construir o extrator de aura temporal, um dispositivo que finalmente resolveu o problema de Locke. Com grande custo pessoal para sua própria pele, Mobius anexou o extrator à linha temporal. Quando alguém ou alguma coisa cortou Locke, arrancando violentamente o deus de cada fio do tempo e do espaço, e isso tirou do tempo. O extrator então o puxou de volta ao presente e colidiu com Mobius. Isso enviou os dois para trás da segurança das portas anti-explosivo antes que se fechassem. Sem o extrator instalado, Locke teria ficado perdido no tempo para sempre. Em vez disso, ele está no presente com Mobius, B15 e outros funcionários da TVA que não querem mais ficar presos em recortes de tempos. Eles sabem que o corte dos tempos mata bilhões de pessoas inocentes. Nem todos na TVA concordam com esta nova abordagem. Dox e seu bando de caçadores fortemente armados passaram por uma porta do tempo em uma missão. B15 acha que acumulou muito poder de fogo para ir atrás de Sylvie, mas o que exatamente eles planejaram não está claro até agora. O que está claro é que muito do que pensávamos saber no final da primeira temporada de Locke estava errado. Claramente nós mesmos não escorregamos para o passado depois de ver a estreia da segunda temporada do programa.